servir a causa de Jesus. Na sombra do abacateiro existia paz e muita luz. Na sombra do abacateiro vi um homem servir a causa de Jesus. Na sombra do abacateiro existia paz e muita luz. O evangelho que ali se estudava tinha força do Cristo Jesus. E Chico ali estava alimentando almas, irradiando luz. Chico ali estava alimentando almas, irradiando luz. Chico Xavier, discípulo de Jesus. Chico Xavier, serviço do mestre, espírito de luz. Chico Xavier, discípulo de Jesus. Chico Xavier, a serviço do mestre, espírito de luz. Na 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 na. Chico Xavier, com sua calma, no abacateiro estava, aconselhando almas com muito amor, doando luz. Esse homem iluminado convidava o povo a seguir os passos do Mestre Jesus. Chico Xavier, discípulo de Jesus. Chico Xavier, a serviço do mestre, espírito de luz. Chico Xavier, discípulo de Jesus. Chico Xavier, a serviço do mestre, espírito de luz. Na 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 na. Exemplo de fé e esperança, um ser iluminado que nos conduz ao caminho do verdadeiro amor. Francisco Cândido Xavier, espírito de luz. Olá, amigos queridos da TV Nova Luz, a TV que foi criada para iluminar os nossos dias. Apesar de todo esse desafio da pandemia, meus irmãos, estamos felizes, porque a nossa vocação é sermos felizes. E a felicidade é de fora o íntimo. E agora, mais ainda, com a Soninha sendo vovó, ela entrou para o nosso time, está de parabéns, que esse neném que veio com muita saúde possa trazer muita alegria aos seus familiares. É o que a vida, a pluralidade das idas, como é que falo? É prelúdio, Kardec fala o prelúdio das idas e das voltas, assim como temos os nossos irmãos retornando à realidade espiritual, temos outros chegando, trazendo muita alegria. E o programa Viver e Transformar está fazendo uma série das parábolas que Jesus contou, né? Registrada por Mateus, Marcos, Lucas e João. E hoje nós vamos ver uma parábola interessante, que eu vou contar uma história e depois vocês me digam o que tem a ver com a parábola da tarde de hoje. Certa feita, quando eu morava lá em Juiz de Fora,
uma vizinha minha, a vizinha que morava na frente, ela bateu lá em casa 1 hora da manhã. E eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. A gente sempre tem a tendência a pensar no pior, né? E eu olhei assim pela vidraça e vi que era minha vizinha. Aí eu abri a porta, né, para ela entrar na minha casa. Essa época eu morava em casa. Ela entrou e vinha com uma planta na mão. Então ela disse assim para mim, Leila, eu não podia esperar amanhecer o dia, porque essa planta só dá flor uma vez no ano. E ela não marca o horário de dar flor. E agora, na madrugada, por acaso, quando eu levantei, eu vi que ela estava florida. E eu tinha que compartilhar essa alegria com alguém. Aí eu fiquei assim, muito sensibilizada dela me escolher, porque ela tem muitas vizinhas. Ela falou, eu sei que você adora as flores, então eu trouxe para você ver. E eu fiquei muito agradecida, meus irmãos, de ter sido escolhida. Aquele momento foi assim muito mágico. Eu ver uma flor que brota só uma vez por ano e depois ela morre ao amanhecer. Momento de vida que nós compartilhamos juntas, choramos e rimos juntas, eu e a minha vizinha. E aí depois você me diz o que tem a ver com o texto dessa parábola que Jesus contou, registrada em Lucas, em Mateus, em João. Fala aí, Rosália. Ótimo, a dama da noite, né, Leila? Deve ser a dama da noite, que só floresce uma vez, né? Olá a todos, muito feliz de estar aqui com as minhas amigas, com Cassiano, para a gente conversar um pouco mais sobre a sabedoria do Evangelho. Então, a parábola de hoje, ela está em Lucas, capítulo 11, versículos 5 a 8, o amigo persistente. Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. É uma parábola muito interessante, porque o contexto que envolve essa parábola é justamente o contexto dos discípulos pedindo a Jesus para aprenderem uma oração, né? Uma oração que fale aos seus corações, que seja, como diz a nossa doutrina dos espíritos, louvar, pedir e agradecer. E aí Jesus, nesse contexto da parábola, ele tinha acabado de conversar com os discípulos sobre João, né? Sobre como João orientava os seus companheiros, né, João Batista, de como João ensinava os seus companheiros a orar, e em seguida Jesus ensina aos discípulos o Pai Nosso, que é a oração mais universal que a gente tem, a oração mais completa do cristianismo. Dentro desse contexto, ele fala de 2 amigos, né? Na verdade, são 3 personagens, né? O amigo que chega, o amigo que pede e o amigo que está dormindo. E esse que está lá sendo importunado, ele está com a sua família. Na época de Jesus, as famílias menos abastadas, todas viviam no mesmo cômodo. Então, olha só que interessante, né? Chegou para incomodar, né? Chegou para entrar num lar onde as pessoas estão descansando para fazer um pedido. Nós já vimos em estudos anteriores, né, das parábolas anteriores, como era uma falha cultural se alguém entrasse na sua casa e você não desse de comer a essa pessoa. Então, um estava muito preocupado,
Um amigo que chega, que bate a porta, ele: "Nossa, meu amigo chegou", e a gente não sabe em que condições chegou, né. O amigo chegou e eu tenho que servir algo a ele. E esse terceiro amigo, que é o que ele vai na casa, ele fala que está incomodando, porque os filhos estão descansando, mas ainda assim ele cede, né, ainda assim ele dá. Por que que você acha isso, vovó Sônia? Por que que você acha que ele fez isso? A minha opinião é que persistência demais a gente consegue o que quer, né. E você, o que que acha? Exatamente. Tudo bem, boa noite a todos, né? Realmente é tudo uma felicidade só, como a Leila falou, né? E a vida é assim mesmo, são os que vêm, chegadas e partidas, né? Alguns chegam e trazem a felicidade, alguns vão embora e a gente fica triste. Mas é mais ou menos essa história do amigo. Eu estou fazendo até uma correlação, porque assim, é o amigo que vem e que você serve, é o amigo que você procura tratar bem, né? Aqui, em casa também, né? Chega o amigo, você sempre oferece uma água, um cafezinho, o que você tem, né? Se você não tem nada, você oferece água. E é tão bom quando você tem um amigo onde você pode ir pedir, né? Imagina aquela vizinhança. Hoje até está um pouco mais difícil, né? Mas antigamente, quando eu era criança, acontecia assim, né? Até criança não, até bem mais velhinha mesmo. A gente bate na casa do vizinho, pede alguma coisa, pede outra. Aqui no prédio que eu moro é um pouco assim, sabe? O pessoal, de vez em quando, só que a gente agora fala por WhatsApp, né? Não bate mais na porta. Quem é que tem isso? Quem pode para aquilo? Alguém, na pandemia, então, foi maravilhoso, porque nem todo mundo podia ficar saindo, né? Naquela época em que ele estava mais restrito, e aí a gente pedia mesmo, e quantas vezes já pedi, aliás, para pedir eu não consegui muito não, mas não precisei, graças a Deus, eu acho que só uma coisa ou outra, mas é muito bom, porque é muita gente, né? Então, assim, são os dois lados da amizade, né? É o amigo que serve e o amigo que é servido, né? E eu acho que é isso que é o bom da vida, né? É que nós não somos melhores do que ninguém. Por mais que nós tenhamos as coisas, nós sempre vamos precisar de algo. Então, é sempre muito bom ter um amigo para que a gente possa, no momento de necessidade, ir até ele, né? E muito bom quando tem essa intimidade que pode ir lá e ficar pedindo. Mas o interessante dessa parábola é que, como não foi, como Jesus traz para a gente sempre um bom ensinamento, você falou da persistência, né? A palavra é exatamente essa. Eu acho que a lição é a persistência, é a perseverança, né? Que nós devemos ter em todas as situações da nossa vida. E a perseverança, muita gente fala assim, mas você é teimoso. Não, a gente precisa ter a sabedoria de saber até que ponto nós estamos sendo persistentes, até que ponto nós somos teimosos. Quando nós queremos uma coisa e nós pedimos, né? Temos uma firmeza no pedir, no pensamento, mas a perseverança, ela busca corrigir, adequar as ações para que a gente consiga um objetivo, né? E a teimosia não, a teimosia ela quer daquele jeito e tem que ser daquele jeito, Quando Jesus traz essa parábola, ele não está convidando ninguém a ser teimoso, ele está convidando a ser persistente. E aí eu vou jogar para a Leila, mas antes comentando sobre a oração, que é a melhor forma de pedir a esse amigo tão querido que é Jesus, a esses amigos queridos que são os benfeitores, né? A Deus, que é o nosso paizinho, a nossa mãezinha eterna, né? E como nós precisamos orar, né? E pedir as nossas coisas. Quando nós não sabemos se estamos sendo teimosos ou perseverantes, orar a Deus, pedindo sabedoria, é a melhor coisa que a gente pode fazer. E na oração, quando nós vamos ser teimosos na oração? Né? Quando a gente pede e aguarda, sabendo que pode ser que aquilo chegue de uma forma que não é a que nós queremos, e aí a gente tem a resignação de mudar alguma coisinha aqui, outra ali, nós estamos sendo perseverantes, né? Porque
que é pedir e achareis, buscar e achareis, pedir e obtereis. E é interessante porque às vezes a gente pede que é daquele jeito, né? E quando não consegue, Deus não é bom comigo. Deus não faz o que eu... É quase isso, a gente não chega a dizer isso, mas é quase como se estivéssemos pensando assim, Deus não faz o que eu quero, né? Como se Deus tivesse que fazer o que eu quero, né? Então é deixar Deus ser Deus mesmo, né? Não, Leila? Verdade, verdade. Esse texto é muito lindo, porque a maioria de nós, às vezes, tem vergonha de pedir, né? De bater. Bater e abrir-se-vos-á, buscar e achareis, né? A gente tem vergonha de pedir, e esse caso que aconteceu comigo, a minha vizinha, ela me contou como que ela ficou, assim, pensando a quem que ela poderia pedir para mostrar, né? Porque o marido dela tinha viajado e ela precisava compartilhar com alguém aquela alegria de ter aquela flor que floriu pela madrugada. E ela ficou assim, meu Deus, eu vou correr um risco enorme, eu posso bater e a pessoa me responder com má vontade. Porque, na verdade, meus irmãos, o meu marido ficou incomodado, mas o que é essa pessoa? O que essa pessoa quer? A gente nem conhece ela direito. Eu falei, não, mas alguma coisa deve ter acontecido. E aí, quando ela me mostrou aquela flor tão linda, que não é a dama da noite, não me lembro o nome dessa flor, a dama da noite, ela flore, mas não é só uma vez, ela às vezes flore mais vezes, né? E é durante a noite. Mas essa flor é uma flor rara. E isso é a persistência, simbolizou para mim a persistência, porque ela poderia se intimidar, fotografar a flor, né? Mas ela quis compartilhar, ela persistiu nessa ideia de que alguém precisava compartilhar com ela aquela maravilha. E, meus irmãos, a vida é assim, nós não podemos desanimar. Nós estamos vivendo um momento de muita dor, uma dor coletiva. Cada um de nós tem amigos, parentes, familiares que estão retornando à dimensão espiritual e muitos deles se sentindo sozinhos. E quem é médium, de modo geral, o médium é como uma luz acesa na escuridão. As pessoas correm atrás do médium, como diz Leon Denis, como as abelhas buscam as flores, né? Porque buscam o conforto, buscam respostas para a situação que estão vivendo, e com isso nós somos... nós médios, eu falo nós, que eu sou médium também, nós somos assediados com vários níveis de espíritos, uns apenas sobre um sofrimento enorme que vem nos buscar, outros com uma revolta imensa, e outros com ciúme, com inveja, com todas essas paixões que caracterizam mesmo o ser humano, e a gente tem que persistir nessa caminhada com Jesus. Jesus sugeriu isso, que a gente teria que perseverar até o fim, até o momento, porque ninguém tem fim, né? Perseverar até o momento que nós teremos que retornar à dimensão espiritual também. Nós também vamos retornar à dimensão espiritual. E, graças a Deus, nós não sabemos a hora. Porque se nós soubéssemos a hora do retorno, nós teríamos uma vida de muito transtorno, de muito medo, de muita tristeza, pelo nosso nível evolutivo. Então, a gente não sabe o momento de retornar, ninguém sabe. Só a própria pessoa, muitas vezes, ela é intuída desse momento. Ela começa a organizar, muitas vezes, as coisas, ela vai se programando, né, progressivamente, porque intuitivamente ela tem uma ideia do momento que vai retornar. Mas a maioria de nós não sabe. Então, nós devemos perseverar com Jesus até o final. Por quê? Porque quando nós tivermos que retornar, a gente não retorna de mão vazia. E muito de nós, a gente tem vergonha
de conversar com Jesus, pedir a Ele mesmo, quando Ele diz, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, Ele estava dizendo que nós não devemos ter vergonha de falar a esse amigo. Assim como os nossos irmãos encarnados, quando têm necessidade, eles podem vir nos buscar. A gente sabe que o egoísmo humano ainda é muito grande. Eu me lembro um amigo meu lá em Barra Mansa, quando ele perdeu o emprego, ele falou assim, Oleira, você acredita que tinha pessoas que, quando me via, mudava o caminho para não ter que me encarar, com medo que eu fosse pedir alguma coisa? E às vezes, nessa situação que nós estamos vivenciando, de muitos desempregados, a gente não tem que esperar que a pessoa venha nos pedir. O ideal é que nós possamos disponibilizar a nossa amizade, a nossa fé, em acolher essas pessoas e ter essa abertura. A gente diz assim, mas quando a gente é incomodado durante a madrugada, como é o caso da história, a gente fica de má vontade, Quem é esse que vem me pedir essa hora da noite, né? Ou que me passa o currículo do filho, ou que me passa o currículo, ou que vem me pedir para comprar de fulano de tal, que está passando uma dificuldade enorme. E a gente tem essa dificuldade. Se de um lado nós precisamos, a gente tem que pedir. Calçar a sandália da humildade e realmente pedir, sabendo que muitas vezes vamos receber um não. Mas o não é o máximo que as pessoas podem fazer. E aí a gente não pode desanimar. Nós temos que persistir e buscar com coragem o que é bom para a nossa vida, não é assim, Rosário? Com certeza. Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando que essa parábola, ela tem 3 facetas fundamentais, né. A primeira, a Sônia deixou em destaque, que foi a perseverança. A segunda é essa que você está deixando em destaque, que é a humildade da gente saber fazer pedidos, né. E a terceira é a gente estar aberto para as respostas a esses pedidos. Né? Pedi, obtereis, Claro. buscai e achareis, né? E nesse período em que a gente se percebe, assim, mundialmente adoecidos corporalmente, mas também bastante adoecidos moralmente, bastante adoecidos, espiritualmente, recorrer a Jesus, recorrer à medicina dos homens, à medicina de Deus, recorrer a esses espíritos maravilhosos, né, que se auto-intitulam espíritos espíritas, como Bezerra de Menezes, doutor Bezerra de Menezes, é fundamental. É fundamental a gente se cercar desse cuidado. Mas a gente só vai conseguir se cercar desses cuidados se a gente entender que precisa desses cuidados. Os pedidos, eles existem para serem feitos, pessoal. Vamos fazer pedidos, né? Vamos utilizar, botar em destaque a nossa humildade. Dentro da prece, como os espíritos nos ensinam, né, a louvar, pedir e agradecer, a gente tem agradecido muito pouco, e muitos pedidos que a gente faz, às vezes, são até um pouco descabidos, né, muito distantes da realidade espiritual. Mas vamos pedir proteção, vamos pedir coragem para a gente seguir esse caminho, né? A gente está vivendo um mundo muito dissidente, muito polarizado, mas a gente tem alguns princípios, enquanto espíritas, que a gente precisa lançar mão, a gente precisa colocar em prática. Acreditar em Deus é um deles, acreditar no mundo espiritual, acreditar nessa possibilidade que a gente tem de se comunicar com o mundo espiritual, são certezas que a gente precisa cada vez mais colocar em prática, colocar a bandeira do espiritismo em prática, né? Porque pessoas queridas demais estão se despedindo da Terra a todo momento. E a gente sempre que recebe uma notícia de que algum ser querido se despediu da Terra, a gente fica pensando, que bom quando se despede bem, né? Que bom quando realizou
um bom combate. Que bom que foi um amigo persistente em vida. Ou que bom que foi aquele que abriu a porta. Quando a gente cumpre o nosso papel, a gente parte para um outro plano, né? Parte para uma nova realidade, que é a realidade espiritual, com o coração mais amenizado. E vamos redobrar os nossos cuidados, meus amigos. Falo isso na condição de alguém que foi vacinada e pegou, infelizmente, a Covid, mas graças a Deus conseguiu passar por essa doença. Mas, infelizmente, muitos companheiros nossos estão sucumbindo. E a gente tem uma responsabilidade individual e coletiva. Não vamos vacilar no uso da máscara, não vamos vacilar no distanciamento social, não vamos vacilar quando chegar a nossa vez de tomar a nossa vacina. Vamos tomar a primeira dose, vamos tomar a segunda dose, aqueles que vão ser vacinados 2 vezes, né? Porque já chega ao Brasil agora a vacina de uma vez, mas é um cuidado. É um cuidado conosco, é um cuidado com a sociedade, e é a gente realmente colocar em prática tudo que a gente tem aprendido nesses encontros. Um grande beijo. Rosália, você está falando uma coisa muito interessante que tem tudo a ver também com essa parábola, né? A gente precisa pensar nos amigos, né? Pensar nos amigos que estão por perto. E eu acho interessante porque, assim, eu tenho percebido cada vez mais que a dificuldade que temos de desapegar de nossas crenças, né? De nossas verdades, que não são verdades, né? São apenas as nossas verdades, ela vem sempre de um sofrimento que a gente não soube lidar, né? De alguma dor que veio e que a gente, de alguma forma, ou negou, ou não aceitou, e acaba virando um grande sofrimento, né? Então, a questão do pedir, por exemplo, só para retomar e fechando isso, por que algumas pessoas não pedem, né? Às vezes a gente vê a pessoa ali passando uma necessidade, mas ela não pede. E aí, porque algumas dizem assim, eu tenho uma parente que ela faz muito assim, mas ele não está vendo que eu estou precisando? Sabe? Não sei. Quem garante que ele está vendo? Né? Quem disse que nós somos tão diferentes no sentir, né? O que é bom para mim, não necessariamente assim, o que eu gosto, não necessariamente é o que você gosta, né? Não estou falando dos bens morais, mas estou falando das coisas que eu gosto, né? Então, às vezes, assim, mas eu não peço, aí sofre, não pede, né? Aí outras dizem assim, mas eu não sei pedir. Essa é a cara da falta de humildade, né? Eu não sei pedir, eu acho que eu vou incomodar, né? Por muito tempo, eu vivia isso como, eu não quero incomodar. Mas aí você começa a perceber que o incomodar é para você satisfazer uma necessidade sua. Então, você não está incomodando. E se você começar a pensar que você está dando oportunidade ao outro de fazer uma caridade, tudo muda, né? Por isso que eu falo da crença. Quando a gente pensa, não, eu vou pedir alguma coisa a Rosália, mas a essa hora da noite eu vou incomodar, mas é uma oportunidade para ver qual é a paciência que ela tem comigo, né? Qual é a empatia que ela tem. Até porque, de repente, ela, ou comigo, ou com uma outra pessoa, pode ser que ela precise também fazer algum pedido que ela ache inconveniente. E porque nós somos todos iguais, porque nós somos necessitados também, precisamos, né? E outros ainda dizem, então tem aquele que acha que o outro vai adivinhar, então ele tem que estar vendo o que eu preciso. Tem o que não sabe pedir, diz que não sabe pedir, e tem o outro que diz assim, mas acontece que eu tenho, digamos assim, 58 anos, e aí lá na minha infância, quando eu tinha 15 anos, eu pedi alguma coisa a alguém, essa pessoa me negou, então eu sofri muito, então agora eu nunca mais vou pedir. Tem gente que pensa assim, fica ligado lá no passado e continua.
preso numa mágoa, num ressentimento, né? Porque isso é mágoa e ressentimento. Quando você não consegue mudar uma situação, olhar para ela diferente, preste atenção. É essa situação que você precisa mudar, sabe? Às vezes é olhar mesmo para essa sua parte magoada e dizer assim, tudo bem, eu sei que você sofreu, eu sei que lá foi difícil, mas olha só, eu estou aqui, eu sobrevivi, eu já vivi, sei lá quantos anos, 40 anos, e não posso ficar presa numa situação que aconteceu 15 anos, quando eu tinha 15 anos. Então, vamos adiante, está tudo bem, vamos mudar, porque é isso que a gente veio fazer aqui. A gente veio evoluir, e evoluir é se sentir filho de Deus com todos os potenciais, mas extremamente necessitado. Somos extremamente necessitados, uns de bens materiais, outros de bens espirituais, outro de equilíbrio emocional, enfim, cada um de nós tem as suas necessidades. Alguns têm um pouquinho de cada, todos temos um pouquinho de cada um, né? Então, eu acho que é isso, é perceber que esse momento que nós estamos é o momento realmente de olhar para o mundo e dizer qual é o mundo que eu quero daqui a pouco. Qual é o mundo que eu quero para a minha velhice? Qual é o mundo que eu quero para os meus filhos, para os meus netos? Qual é o mundo que eu quero? Eu quero um mundo saudável, então vamos cuidar da saúde, né? Eu sei que, eu vejo assim, que por trás de algumas pessoas que negam a doença, a pandemia que nós estamos vivendo, e todo dia milhares de pessoas partindo, sabe? E que não fosse uma pandemia, gente. Que fosse apenas milhares de pessoas partindo, cada um com a sua doença, sabe? Nós precisamos cuidar do mundo, e cuidar do mundo é cuidar de si. Não há mundo lá fora se você não cuida aqui de você. Não existe, sabe? O mundo é assim, os espíritos disseram, só da união de encarnados com encarnados, de encarnados e desencarnados, é que teremos um mundo feliz, um mundo bom. Então é hora de se cuidar, se cuida por você. Se você ainda não tem ninguém na sua família, no seu círculo mais próximo de amizade, que sofreu por esse momento, dê graças a Deus. Agradeça muito a Deus, mas não duvide que existe, porque a gente tem aqui a Rosália, que graças a Deus passou de leve, até porque já tinha tomado uma dose da vacina, né, Rosália? Então a gente nunca sabe o que vai acontecer. E se tem medo de tomar vacina, porque tem uma vacina aí que faz um pouquinho de mal-estar, eu tomei essa e me senti mal, mas olha, já me senti muito pior sem vacina, com outras doenças, em outros momentos da minha vida. Então, vamos lá, vamos juntos, vamos cuidar do mundo, cada um cuidando de si. Então, um grande beijo, pense em tudo isso e até a próxima quarta-feira. Então, meus irmãos, estamos finalizando os nossos estudos e eu quero que vocês lembrem o que os espíritos falaram a Allan Kardec sobre o orgulho e o egoísmo. São os grandes cânceres da humanidade. O orgulho, o egoísmo, são os pais de todos os nossos vícios, de todas as nossas dificuldades. Então, vamos pensar, eu particularmente, eu já fui tão orgulhosa, eu nem percebia que eu tinha tanto orgulho assim, até quando um dia que eu cheguei na casa espírita, e eu estava chorando muito, eu cheguei mais cedo, que eu imaginei de encontrar a Sueli Schubert lá, para ela me confortar, e aí tinha a Júnia, que era uma senhora, naquela época, que ela me olhava com muita raiva, com muito rancor, e eu não entendia o porquê que ela não gostava de mim. Eu sentia que ela não gostava de mim. Então, eu peguei e falei, ai, meu Deus, agora que eu estou ferrada, que eu preciso de um homem para chorar, e olha quem está na casa é a Júnia. E eu chorei tudo que eu tinha direito, chorei, até ela falou assim, eu posso te ajudar? Eu falei, olha, não tem como você me ajudar. Ela falou, não, tem sim, me abraçou, e falou assim para mim, Leila, olha, eu não ia com a sua cara mesmo, mas agora que eu vejo que você é gente, que você é capaz de sofrer
Eu nunca imaginei que um dia eu ia te ver chorando. Eu acho que ela imaginava que eu não gosto, e eu caí na real, porque realmente eu não gosto que as pessoas notem que eu estou passando dificuldade. Isso é puro orgulho, não sei de onde que eu tirei tanto orgulho, mas eu estou trabalhando isso na minha alma, meus irmãos, e a gente precisa realmente calçar a sandália da humildade. E a caridade nos ajuda a fazer essa caminhada, porque quando você vai em direção ao outro, você para de pensar no seu jeito de pensar, na sua bobagem de orgulho, de egoísmo, tudo isso que a gente ainda tem no coração. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Senhor, aqui estou a te pedir por todos que buscam e querem ser felizes sem mesmo perceber que a felicidade está em você. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão. Senhor, aqui agradecer por tudo que fazes, pros nossos corações poderem compreender que a libertação só nossas ações podem trazer. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão. A TV Nova Luz apresenta sua programação diária. Reflexões às 9 horas. Encontro com Jesus às 12h23 horas. Oração pelo planeta às 18h30. Acompanhe nossa programação. Inscreva-se em nossas redes sociais e participe da TV Nova Luz.